Vamos pensar numa situação. Uma situação que muita gente já deve ter se perguntado. No universo da cura espiritual, como pode duas pessoas com o mesmíssimo problema terem resultados tão diferentes? Uma pessoa é curada, a outra não. Hoje, a gente vai fundo para tentar entender o paradoxo por trás disso. Sabe, essa é uma pergunta que mexe com tudo. Para o pensamento mais cético, a falta de um padrão já é prova de que a coisa toda não funciona. E para quem tem fé, essa seletividade, nossa, pode ser bem difícil de engolir. Afinal, se existe uma força de cura, por que ela não funciona para todo mundo o tempo todo? Imagina a cena, bem de perto. Duas pessoas, mesma doença, procurando o mesmo curador espiritual. A primeira sai de lá, leve, renovada, curada. A segunda, nada, absolutamente nada muda. A reação imediata, claro, é pensar, o curador não era tão bom assim. Ou pior, duvidar de tudo. Mas e se a resposta não estiver nem no curador, nem na pessoa? E se a chave estiver escondida no propósito da própria doença? Para começar a desvendar esse mistério, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para um conceito bem maior, que a fonte que estamos analisando chama de maquinaria cósmica. A ideia é que por trás do palco da nossa vida existe um sistema imenso, complexo, que organiza a jornada das almas para manter tudo em equilíbrio. E no coração dessa engrenagem toda estaria o chamado Conselho Kármico. Mas esquece aquela imagem de tribunal com juízes de capa preta e cara amarrada. A ideia aqui é outra. Pensa mais numa equipe de arquitetos espirituais, de planejadores. O trabalho deles é projetar a próxima jornada de cada alma, para ter certeza de que as lições mais importantes serão aprendidas. E esse planejamento tem método, não é de qualquer jeito. O primeiro passo é a análise da tal ficha kármica, que é basicamente o histórico completo da alma, tudo que ela já viveu, fez, aprendeu, e a fonte até brinca com isso, diz que hoje em dia não seria um pergaminho antigo, seria mais como um arquivo na nuvem, com acesso instantâneo a tudo. Com essa ficha em mãos, aí sim, o conselho começa a desenhar o projeto de vida. Mas atenção num ponto crucial. Isso não é um destino fechado e imutável, é mais como um mapa, sabe? Um dia que destaca os desafios principais, os encontros importantes e, claro, as lições que a alma precisa aprender para quitar as contas com o passado e seguir evoluindo. Para a gente entender o peso disso na prática, vamos pegar um exemplo bem forte que a fonte nos traz. Vamos imaginar uma alma que chega para reencarnar com um débito kármico bem pesado de uma vida passada. O que essa alma fez? Bom, numa vida anterior, essa pessoa foi um torturador. Alguém que causou uma dor extrema, inimaginável em outro ser. Aqui não importa o contexto, se foi numa guerra, numa briga. O ato em si gerou uma dívida espiritual gigantesca. E aí, qual a resposta do Conselho Kármico para isso? A palavra-chave não é vingança, é reequilíbrio. Eles projetam uma nova vida onde a alma vai ter oportunidade de sentir na própria pele um tipo de dor análogo ao que ela causou. O objetivo final não é punir, mas sim gerar uma compreensão profunda, uma empatia que só vem com a experiência. É exatamente aqui que a gente começa a conectar os pontos e achar a resposta para o nosso paradoxo. Porque dentro desse projeto de vida pode existir uma coisa chamada doença kármica programada, ou seja, uma enfermidade que não aparece por acaso, ela é, na verdade, uma ferramenta de aprendizado que já estava no roteiro. A mecânica por trás disso, como descrita, é fascinante. Antes mesmo do nascimento, arquitetos astrais preparam o que seria a matriz energética do corpo, a planta baixa espiritual, digamos assim. E é nessa matriz que a doença é inserida, com um timer, um gatilho para ser ativado no momento exato da vida. E o detalhe mais importante, ela é projetada para ser incurável pelos meios que a gente conhece. E a precisão é impressionante. Se o ato de tortura na vida passada foi cometido aos 18 anos, adivinha quando a doença programada vai se manifestar na vida atual? Exatamente aos 18 anos. Essa simetria não é uma coincidência. É um mecanismo de aprendizado em ação, conectando causa e efeito de uma vida para outra. E agora, a história se fecha, o círculo se completa. Essa pessoa, aos 18 anos, sofrendo com uma doença misteriosa que médico nenhum consegue explicar, faz o quê? Procura ajuda espiritual, na esperança de encontrar uma saída, um alívio. E aí, a cura é negada, não acontece. E aqui está, finalmente, a resposta para o paradoxo. Não é por falha do curador, não é por falta de fé da pessoa.
A cura não vem porque a doença não é um acidente, não é um erro. Ela é parte do plano. É uma ferramenta que precisa cumprir seu propósito até o fim. Eu sei, eu sei. Ouvir isso pode soar meio cruel, né? A gente se pergunta, por que um sistema espiritual permitiria tanto sofrimento? A chave, segundo essa visão, é entender que a motivação por trás de tudo não é vingança, não é um olho por olho, dente por dente. As almas que foram as vítimas no passado, observando tudo do plano astral, não estão clamando por vingança. Elas exigem, como diz a citação, uma justiça. É um pedido pelo reequilíbrio da balança cósmica. A ideia é que, somente passando por uma experiência parecida, a alma que causou a dor pode de fato compreender a dimensão do seu ato. Então, vamos organizar as ideias. O que a gente pode tirar de mais importante dessa explicação toda? Quais são os pontos-chave aqui sobre o sofrimento e a cura? Resumindo, uma cura espiritual que falha pode não ser uma falha, mas sim um plano sendo executado com perfeição. Algumas doenças seriam, na verdade, ferramentas de justiça kármica, pré-programadas por um conselho espiritual. E por essa razão, por design, elas são feitas para resistir a qualquer tipo de cura, até que a sua missão de aprendizado esteja completa. E claro, tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma que fica ecoando na cabeça. Se um caminho de vida pode ser projetado com tantos detalhes, qual é então o verdadeiro papel do nosso livre-arbítrio? Como a gente equilibra o que já está traçado e as escolhas que fazemos todos os dias? Uma questão profunda que com certeza fica no ar. Muito obrigado pela companhia.